Meus caros, vivam mais uns diazinhos em que estive ausente e as pessoas bem se queixam, não sei porquê, pelos vistos há muitos masoquistas por aqui. Vamos retomar do ponto em que ficámos na semana passada, no princípio da semana passada, e realmente o ponto foi este. Eu fiz um último vídeo com as duas lutas que eu protagonizo há 30 anos. Uma delas, as estradas cortadas da Serra da Estrela, que deixaram de o ser, e outra, o fogo posto, que esse ainda não tive a mesma sorte. Continuamos com o fogo posto dia e noite, e isto, meus caros, é uma luta que é preciso muito mais gente para além de mim, se bem que as consciências começam a despertar, é verdade, mas ainda há muita gente que está adormecida e que pensa que os incêndios são obra do acaso. Não são, os incêndios são obra do fogo posto. Com certeza conseguiremos, até ao final deste ano desgraçado de incêndios, conseguiremos fazer com que a maioria das pessoas percebam que realmente não há milagres e que os incêndios acontecem por uma simples razão, porque alguém os coloca, alguém os ateia. Portugal é o país da União Europeia com maior percentagem de território ardido, portanto temos esta sorte, não é? Tínhamos que ser os maiores em alguma coisa e percebemos bem porquê, e também sabemos que em Seduvim o incêndio ameaçou a casa da Edith Estrela, coitadinha. Tivemos que fugir, diz ela, tivemos que fugir antes que as labaredas nos engolissem. Sobre isso eu tenho a dizer que ainda bem que a senhora não provou do veneno da incompetência e corrupção desabrida que o seu partido permitiu e abençoou durante décadas. Ainda bem que não lhe calhou a ela, mas esteve aflita e isso é punição suficiente, pelo menos para mim. PJ dá cumprimento a 2 mandados de detenção, mas atenção, ambos de nacionalidade estrangeira. Portanto, isso é muito bom. É claro, o diretor da PJ virá já desmentir, vai já dizer que nada disso, não são nada estrangeiros, são portugueses, são novos portugueses. E o mentígrafo virá corroborar, ou corroborar, não sabe ao certo, como preferirem, como quiserem. Ouçam o que diz esta senhora, que vale a pena ouvi-la, para se ver a estupidez que graça nos meios de comunicação nacionais em Portugal. É esta a ideia que os jornalistas passam do interior. Temos um interior abandonado e envelhecido, em que não há esperança, em que as pessoas são pobres e isoladas e têm problemas de saúde mental. Com certeza não ajuda nada a este cenário. Aqui, ano após ano, olhar para estes incêndios de grande intensidade. Sim, sem dúvida. Temos um interior abandonado, envelhecido, em que não há esperança, em que as pessoas são pobres e isoladas e têm problemas de saúde mental. Com certeza não ajuda a nada deste cenário. É isto, meus caros, é isto que nós temos na comunicação social. E diz o Expresso que em Portugal 1/3 da população ativa tem o ensino superior, mas o caminho para o canudo é acidentado. O problema é que na semana passada a própria Fundação Francisco Manuel dos Santos veio dizer que só 40% dos portugueses é que consegue perceber textos simples e consegue realizar operações simples de aritmética, coisas ao nível do primeiro ciclo da 4ª classe. Isto segundo a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Portanto, qual é o país de que estão a falar? É o país de baixo ou é o país de cima? E o mentígrafo, meus caros, o mentígrafo está muito doente, porque pela primeira vez dá razão a Ventura. Vejam bem a doença que por ali vai, o pânico e a falência que se aproxima a passos largos. Em entrevista ao Now esta noite, o líder do Chega considerou ser fácil perceber a revolta das populações contra o primeiro-ministro, na medida em que após mais de um ano de governo, a situação está exatamente igual. No combate aos fogos, nós tínhamos 0 aviões Canadair, agora temos 0 mais 2, mas que estão avariados. Comparando com a Grécia, que tem 17 mais 7 aviões Canadair. E confirma-se, e o próprio mentígrafo não pode fazer outra coisa se não confirmar, pois é verdade. Realmente nós temos 0 aviões Canadair e a Grécia tem 17 mais 7. Uma pouca vergonha, mais uma, apenas mais uma.
Do verde ao negro quase total, o antes e depois dos fogos na Serra do Açor em Piódão. Bom, meus caros, enquanto houver milhares de milhões para cobrir os custos do dispositivo de combate ao incêndio, DCI, e mais uns milhões para indemnizar as vítimas, o mega negócio dos incêndios prosperará sempre. Vigiar as matas custaria uma milésima parte e acabaria com os incêndios no mesmo ano. Mas lá está, sem incêndios não há milhares de milhões para distribuir pelo DCI, pois não? O presidente e administrador da Associação BLG3 defendeu hoje que o combate aos incêndios começa na prevenção e sugeriu a criação de um mercado de terras. Bem, meus caros, 700 mil investigadores alvitram milhares de soluções diferentes para que este negócio dos incêndios não se acabe. Apenas fica um pouco mais soft para que os milhões continuem a fluir por milhares de intervenientes, mas de forma menos chocante. Este é que é o negócio. O fogo não pode acabar, mas também não pode ser muito violento, porque senão parece mal e põe o governo em perigo. Este é realmente o negócio. 122 mil hectares ardidos e 5 mil bombeiros ativos, dá 24,4 hectares por bombeiros, mas isto já foi há uns dias. Hoje não há 122 mil, hoje há 230 e tal mil, já há cerca de 50% da área ardida de 2017. Portanto, isto dá bastante mais do que os 24, provavelmente já dá uns 50 hectares ardidos por bombeiro. Se tivéssemos 5 mil, vigilantes, não teria ardido nada. Teríamos poupado milhares de milhões e teríamos a floresta intacta. Bastava vigiar as matas. Para a habitação, toda a gente fala na habitação social, eu tenho uma solução imediata. São casas pré-fabricadas, são baratas, construção em 3 semanas, prontas a habitar. Não demoram 3 anos o projeto, mais 3 anos a ser construídas, mais 3 anos a serem atribuídas aos amigos e às etnias. Não. É 15 dias, 3 semanas, no mês, isto está a funcionar. Tem um problema, ardem. Portanto, não se podem pôr em sítios onde já se sabe que o fogo vai passar para o ano que vem. Fotografias do Manuel Ferreira com o monstro a chegar, como ele diz, o monstro está a chegar. Mas o que eu digo também é que se evitava o monstro anulando o seu criador. O criador do monstro, como sabemos, é o incendiário. Em Espanha passa-se a mesma coisa. Em Espanha o negócio da estupidez ecológica está a conduzir à destruição das florestas. Não se pode fazer nada na floresta, não se pode fazer isto, nem aquilo, nem aquilo outro, depois vem o incêndio e come aquilo tudo. Então agora já se pode fazer tudo, não é? Parece que a solução, infelizmente, a solução para o que se passa em Espanha e Portugal é mesmo deixar arder tudo, porque depois já não há parques naturais a impedirem coisa nenhuma, porque já não há floresta. A resposta é sim à pergunta: somos um país de incendiários? Que estupidez, coisa da TVI. Meus caros, um país de incendiários. Um país de incendiários, nós somos 10 milhões de portugues, não é? 11 com os novos portugueses, 11,5 ou 12, nem sabem. Mas há 3 mil incendiários pelas minhas contas em Portugal. Pelas contas que venho fazendo há 30 e tal anos. 1000 deles estão bastante ativos todos os anos. 1000 deles põem fogo todos os anos. Os outros põem uns anos, outros não põem, ou põem um, mas há 1000 que põem 10, 12, 15, até mais do que isso. Isto é baseado nas confissões aos poucos que são capturados em flagrante e que dizem que realmente põem vários fogos por ano. Juntos, todos os incendiários provocam 99% dos incêndios e 100% dos grandes incêndios, porque os põem de noite e de madrugada, quando se começa o ataque ao fogo já ele está muito difundido, já é um grande incêndio. 40% dos incêndios já são provocados à noite e de madrugada por esses mesmos incendiários, porque, como digo, demoram mais tempo a ser detectados e eles têm menor probabilidade de serem apanhados, os incendiários, claro. Sem incendiários não há praticamente incêndios, ponto final. Dizer mais do que isto é inútil e só serve para enganar e confundir os portugueses. Mais nada. Não somos um país de incendiários, somos um país de portugueses em que apenas 3 mil são incendiários, nós somos 10 ou 11 milhões. Portugal recebe 2 aviões Canadair, está aqui a dizer, da Grécia na sexta-feira, portanto já foi na sexta-feira passada, penso que recebemos,
mas claro que somos os mais pobrezinhos mendigos da Europa, eternamente de mão estendida, a quem nos lança as migalhas que vão permitindo a nossa parca sobrevivência. Essas migalhas são muito inferiores ao que a corrupção congénita nos rouba anualmente. Bom, 22 incendiários passam o verão em casa com pulseira eletrónica, diz o texto da Renascença, que atualmente há 105 pessoas com pena de prisão suspensa por crime de incêndio florestal. 105 pessoas. Penso que neste momento até haverá já mais, mas pelas minhas contas lá está. Haverá entre 2.000 a 3.000 incendiários em Portugal, cerca de 1.000 muito ativos. Se estão presos 100 e tal, façam as contas e vejam quantos falta prender. Falta prender muitos. O Governo aprovou hoje o Plano pela Floresta há 25 anos. Um plano para a floresta, meus caros. O problema é que a floresta é analfabeta, não sabe ler plano nenhum. E os incendiários podem até usar esse plano impresso em papel para atearem mais uns fogositos. Vigiem as matas, meus caros. Vigiem as matas, que os incêndios terminam no mesmo dia. Mas qual plano, qual carapuça? Incêndios. A União Europeia está pronta para financiar a recuperação de Portugal. Montenegro agradece a ajuda de von der Leyen. Portanto, como estão a ver, meus caros, aí está. Quanto mais floresta arder, mais Portugal recebe milhões da Úrsula. Preocupações para quê? Haja incêndios, haja, sobretudo, incendiários, porque são eles os verdadeiros promotores, os verdadeiros criadores de todo este negócio e toda esta riqueza. Que pouca vergonha, Úrsula, que pouca vergonha. E pergunta este jornalista, quando a floresta arde, quem lucra com isto? E toda a gente sabe quem é que lucra com isto. Lucram todos, até os proprietários, se não morrerem entretanto. Vigiar as matas acabava com este mega, com este tera negócio no mesmo dia, como acontece em Sintra e em todas as matas vigiadas. Por exemplo, as matas de eucaliptos da Soporcel, não arde um único, e são eucaliptos, deviam deitar fogo a si próprios, como diz o maluco do Sousa Tavares, mas não, esses eucaliptos da Soporcel não deitam fogo a si próprios, pela simples razão de que ninguém lá vai colocar um incêndio. Mas isto não interessa nada a ninguém. Com a vigilância das matas, acabava-se o negócio no mesmo dia. Aqui está mais um maravilhoso convívio multicultural em Lisboa, mas é evidente, como vemos, são todos portugueses. É bom de ver que todos os intervenientes neste convívio multicultural são portugueses. É fácil de o perceber. Cá está. É preciso acabar, diz este louco, é preciso acabar com esta praga dos eucaliptos a pegar fogo ao país inteiro. Portanto, são os eucaliptos, segundo este idiota, que pregam o fogo ao país inteiro. Mesmo no Algarve, diz ele, já temos tufos de eucaliptos. Naquela cabeça é que não há nenhum tufo de inteligência. Só há tufos de eucaliptos, se calhar está-lhe a nascer algum em algum sítio que agora, de momento, não me recorda. O inefável imagina que são os eucaliptos que deitam fogo à floresta. Tem a coragem de dizer, isto é uma loucura no último grau, este tipo. A saída do estúdio tinha que ser logo maniatado, tinha que ser algemado, mãos atrás das costas e metido num hospital psiquiátrico imediatamente. Ninguém o faz. É pena. Suspeito por crime de incêndio florestal foi detido em Almada, meus caros. É um eucalipto, como muito bem sabemos, do Sousa Tavares louco, é um eucalipto e chama-se José Manuel Eucalipto, certeza absoluta. Em Ceia, o Chega foi o primeiro partido admitido a eleições. Desde sexta-feira, pelo menos até hoje, meteu-se o fim de semana, foi a única candidatura sem erros. Temos que agradecer ao nosso mandatário Marques. Obrigado, Marques. E estávamos a falar de loucos há bocado, mas não pensem que há só 3.000 loucos, como há 3.000 incendiários. Há mais. Arderam as terras a esta ativista anti-Chega, esta ativista do Bloco de Esquerda, e mesmo assim ela põe a culpa
imaginem quem, nas alterações climáticas e não quer que se prendam os incendiários. Não, os incendiários não têm culpa nenhuma, eles apenas põem o fogo e mais nada, não têm nenhuma culpa. Depois a culpa é do eucalipto que propaga o fogo de uns para os outros. Ora, lá está. Se os eucaliptos fossem de pedra, se fossem de cimento, nada disto acontecia, mas estes eucaliptos têm o mau feitio de serem de madeira, portanto a culpa é do eucalipto e nunca de quem põe o fogo, de quem ateia o fogo nas matas. Isto é um outro nível de loucura climática, meus caros. Um novo patamar de tentativa de estupidificação do povo e de patologia mental. Eu não digo mental, digo mentol, porque realmente isto é mal demais. Lá está. Algemados, mãos atrás das costas, ambulância, hospital psiquiátrico. E o vulcão dos Açores, para terminar, emite diariamente mais de 200 toneladas de CO2. Ninguém paga estas taxas, isto são milhares e milhares e milhares de euros por dia. Provavelmente até seria mais de 1 milhão de euros por dia. Ora, aqui estão toneladas de emissões diárias por culpa da humanidade. A culpa é nossa. Podemos lá ter posto uma rolha, não é? Para tapar aquelas emissões, mas não pomos. Somos, portanto, bastante estúpidos. E os vulcões e os incêndios emitem tanto ou mais do que toda a humanidade junta, pelo menos em vastas regiões e nos países onde eles se encontram. Mas parece que este é um CO2 que é muito bom porque não conta para nada, nem para as estatísticas, nem para as taxas, nem para nada. E, pelos vistos, nem sequer aumenta a temperatura. É deste CO2 que nós precisamos, o CO2 dos incêndios e dos vulcões, que é um CO2 bonzinho. Meus caros, ficamos por aqui e até à próxima.